Então, vitamina B12 ou cobalamina. Esse nome cobalamina é porque ela tem um átomo de cobalto no meio da molécula, bem no meio da molécula da sua estrutura, tá? Número 1, a importância da vitamina B12 ou cobalamina, o ácido fólico e síntese de DNA, a absorção da vitamina B12 e situações de má absorção ou má captação da vitamina B12, obviamente com as suas consequências, né? Então, assim, qual é a importância da vitamina B12 ou cobalamina? O que se observou? Aqueles que são, ali olhando à esquerda, bem em cima, em borda preta, os vegetarianos, quimicamente puros, vamos dizer assim, tem um nome específico para isso, é mais que vegano, seria um vegetariano total, que não se alimenta de nenhum produto de origem animal, carne, leite, ovos, né? Porque a vitamina B12 se encontra em carne, leite e ovos, produtos de origem animal. O sujeito que não se alimenta de carne, leite e ovos não tem acesso à vitamina B12. Nós não produzimos vitamina B12. Nós, humanos, não temos micro-organismos que produzam vitamina B12, tá? Não somos herbívoros, né? Totalmente. Bom, evolutivamente. Ou aqueles que faziam gastrectomia total, tomia é corte, ectomia, cortar fora. Então, gastrectomia, nefrectomia, retirar o rim totalmente, né? Então, retirada do estômago, tá? O que apresentava? Com o tempo, depois de 3 anos, o sujeito apresenta a chamada anemia perniciosa, persistente, ou megaloblástica. O que é essa megaloblástica? Mega é gigante, blasto é jovem. Então, eram hemácias jovens e grandes com uma baixa concentração de hemoglobina. E essas hemácias grandes, elas se rompem com facilidade, porque elas passam por capilares diminutos, tá? Qual é o abacaxi? Não, o primeiro vizinho ali, ó. A vitamina B12 é fundamental para a síntese de DNA, a atuação indireta. Ela não atua diretamente, ela estimula, ela regenera uma substância chamada ácido fólico, que ele sim é coenzima, equivaleria a um cofator. Cofator se usa para íons, coenzima para outras substâncias que não íons, né? Coenzima para as enzimas sintetizarem as bases do DNA, bases púricas e pirimídicas. Tá bem? Então, a vitamina B12 é fundamental para a síntese de DNA. Está presente em produtos de origem animal, carne, leite e ovos. Bom, e os herbívoros? Já que a B12 é fundamental. Os herbívoros, a síntese ocorre pelas bactérias do rumen e do seco. Então, no caso dos ruminantes e pseudo-ruminantes, que são os camelídeos, rumen e seco, e nos herbívoros monogástricos, o seco, equinos e lagomorfos, coelho e lebre. Bom, vou voltar só mais um pouquinho. Então, assim, isso é tão importante que esses coelhos e lebres criados a campo, eles ingerem as próprias fezes que vêm do seco. Eles retiram do ânus. Retiram do ânus. Chama-se coprofagia. Mas se eu matara? Não. É porque, assim, no seco, os micro-organismos produzem proteínas e vitaminas que não têm absorção naquele local. Então, ao serem ingeridas diretamente do ânus, aquelas fezes secais do seco, né, sem passar pelo intestino grosso, secais, o animal está ingerindo as vitaminas e as proteínas que o micro-organismo produz. Claro que o animal estabulado, coelho lebre, ou no caso o coelho, né, ele já recebe a ração equilibrada com vitaminas, incluindo a B12 e as proteínas necessárias. Então ele não vai fazer essa coprofagia, ingerir as próprias fezes. Tá? Bom, se a vitamina B12 é fundamental para a síntese de DNA, qualquer célula que faça mitose, que sofra divisão celular, vai se ressentir da falta de B12. Tá, mas por que acaba tem anemia? Porque a população maior de células do organismo são as hemácias. Nós temos trilhões de hemácias no organismo. Então, a má divisão delas, uma má divisão, já vai resultar em anemia, chama atenção, vai causar consequências danosas, porque vai ter falta de oxigenação nos tecidos, o tecido vai começar a enfraquecer, né? Mas qualquer célula que se divida no organismo, células epiteliais, por exemplo, qualquer célula, vai ser ressentida a falta de B12, tá? Bom, qual é a função desse ácido fólico na síntese de DNA? Então, primeiro vizinho lá em cima. Ao contrário da vitamina B12, o ácido fólico está presente em vegetais de folhas largas. Uma vez no sangue, ele é reduzido a tetraidrofolato. Redução é receber hidrogênio, receber elétrons na forma de hidrogênio, no átomo de hidrogênio. Isso chama-se redução, recebe hidrogênio, tá? Então, ele é reduzido a tetraidrofolato, F4. Esse é o símbolo dele, FH4. Bom, o que acontece? Esse tetraidrofolato do sangue, ele tem um carbono que recebe um hidrogênio,
E ele vai ser, então, coenzima para a síntese do anel C2 e C8 do anel da purina. Qual é a purina? Adenina e guanina. Então, vai ser fundamental para a síntese desse anel das guaninas e das purinas. Quando esse carbono recebe mais um segundo hidrogênio, CH2, vai ser coenzima para a transformação da uridina em timidina, são bases pirimídicas, e transformar um aminoácido glitina em outro aminoácido serina. A glitina é o aminoácido mais simples, a serina é mais complexa. Quando fica com CH3, o terceiro hidrogênio é acrescentado em sequência nesse carbono, fica inativa e irreversível essa ligação. Eu botei entre aspas porque isso não é bem verdade. O que acontece? A vitamina B12, ela captura essa metila, CH3, desse tetrahidrofolato, que é um ácido fólico, né? Transformando-se em metil B12, lá embaixo, e aí regenera o tetrahidrofolato. E aquele carbono passa a se gradativamente receber cada vez mais hidrogênios. 1, 2 e 3. Tá bem? Então, a vitamina B12, esse metilvitamina B12 vai doar o grupamento metila para um aminoácido sintetizado no fígado chamado homocisteína. Essa reação está ali embaixo, nessa figura, tá? Regenerando a vitamina B12 e a homocisteína sendo transformada em metionina, graças a esse grupamento metil liberado pela vitamina B12. Então, o que diz ali naquele retângulo de fundo amarelo, bem no meio da figura, em letras maiores, né? A vitamina B12 é a única substância conhecida que regenera o ácido fólico para novas reações. Regenera o ácido fólico para novas reações. Então, o ácido fólico, ele é fundamental para a síntese de DNA, porque ele é a coenzima, e sem coenzima, a enzima não funciona, não vai funcionar. Depende dessa coenzima para ter acesso ao substrato, a enzima, a vítima é o substrato. Então, esse intermediário que apresenta o substrato, a enzima, é a coenzima, nesse caso, o ácido fólico. Se não tiver ácido fólico, a enzima fica aqui e o substrato aqui, não age, tá? Então, a maneira de manter esse ácido fólico presente é através da regeneração via vitamina B12. Então, o sujeito que não tem B12, a gente vai depois por que é a importância do estômago na jogada, não tem B12, esse ácido fólico ele é logo depletado, ele é logo gasto. Por isso que leva a situações de uma má divisão celular, porque eu não vou ter bases púricas e pirimídicas suficientes para duplicar o DNA. Quando a célula se divide, tem uma fita dupla de DNA, ela tem que ser duplicada para ir para cada célula filha. Isso é mitose, né? Então, na ausência dessas bases púricas e pirimídicas, não tem como dividir esse DNA, não tem como fabricar outro DNA. Tanto é assim que as mamães gestantes, elas são indicadas a receber ácido fólico durante a gestação ou parte da gestação, para garantir uma boa multiplicação celular para o fetinho. Ácido fólico, tá? Muito bem. O sujeito que é vegetariano quimicamente puro, não se alimenta de nenhum produto de origem animal, uma vez por mês tem que receber ou via oral ou injeção de vitamina B12. Eu tenho amigos que são vegetarianos e recebem injeção de vitamina B12 uma vez por mês, porque senão vai fazer anemia. Não tem como ser diferente, tá? Os animais onívoros e carnívoros têm B12 na dieta. Eles se alimentam, não tem problema. Bom, como é a absorção dessa vitamina B12 ou cobalamina? Esse ciclo vocês já conhecem lá do ciclo chamado ciclo enterhepático, né? Vocês têm bem à direita ali o esôfago, o estômago, depois o intestino delgado, o fígado e a veia porta, tá? Então, lá em cima à direita, como é que começa a história? A glândula salivar produz uma tal de proteína R. Lá embaixo vocês têm a legenda à esquerda, tá? A glândula salivar produz proteína R, e essa proteína R se liga a B12 e protege a B12 da ação do ácido clorídrico no estômago. Bom, a célula parietal, a mesma célula que produz ácido clorídrico, produz fator intrínseco. A mesma célula que produz ácido, HCl, libera para a luz o FI, que é o chamado fator intrínseco. Fator intrínseco de quem? Da vitamina B12. Conhecido como fator intrínseco, tá? Então, assim, ó. Livros de graduação não falam nessa proteína R com frequência. Tu não encontra isso em muitos livros de graduação. Só falam na tal do fator intrínseco e esquecem a proteína R. Ela é fundamental, porque justamente a proteína R é que protege a B12 contra a ação do ácido clorídrico. Tá bem? Isso é importante. Bom, o que acontece?
O fator intrínseco é produzido, mas ele não está ligado à vitamina B12 do estômago, só a proteína R. Por trânsito, vai chegar ao duodeno, e essa proteína R, ela vai ser degradada pelas proteases pancreáticas. Proteases pancreáticas, ela é clivada, essa proteína R, e a B12 migra para o fator intrínseco, lá embaixo, já mais à esquerda da figura. Migra para o fator intrínseco. Isso no início do duodeno. E esse fator intrínseco, ele vai proteger a B12 até o fim do intestino delgado, até chegar no ilho, onde esse conjunto vai ser absorvido pelo ilho, captado pelo ilho. Tá bem? Se não tiver fator intrínseco, essa B12 vai ser degradada por enzimas e bactérias do próprio intestino. Por isso que o fator intrínseco é fundamental. Se não tiver fator intrínseco, essa proteína R, ela é incompetente para proteger a B12 ao longo do intestino delgado. É só o fator intrínseco. Tá bem? Ação de quem? De enzimas e de bactérias. Vamos pegar a B12 para ela. Bom, esse conjunto fator intrínseco B12 entra no ilho, a célula chama-se ileócito, a célula de epitélio celular da camada a primeira camada da mucosa intestinal, lá no ilho, e esse fator intrínseco ele é degradado por lisossomas, fator intrínseco, e a B12 migra para o TC2. TC2 está ali embaixo, bem no centro da figura, embaixo, transcobalamina 2. Transcobalamina 2, tá? A transcobalamina 1, ela transporta hemoglobina no sangue, também chamada raptoglobina, rapto com H, raptoglobina, ou transcobalamina 1, transporta hemoglobina no sangue. Só hemoglobina, não o M, hemoglobina. E a transcobalamina 2 transporta, o mesmo nome, transporta a B12. Esse conjunto, transcobalamina 2, B12, vai para a veia porta, para o sangue, né? E retorna ao fígado. No fígado é captado tanto o conjunto transcobalamina 2 mais a B12, mas a transcobalamina 2 ela é secretada de volta para o sangue. E a B12 permanece armazenada no fígado. Tá bem? Se achava antigamente que só o fígado produzia transcobalamina 2, e agora se sabe que o célula do ilho produz transcobalamina 2. Então, já sai empacotado para viagem, como se diz, né? Essa B12 ligada ao seu transportador, para garantir que ela seja adequadamente transportada no sangue. Tá bem? Essa B12 ela é hidrossolúvel, né? Ela é hidrossolúvel, mas ela tem bastante carbonos. Então, para garantir que ela seja transportada adequadamente, tem esse transportador, essa proteína que é a transcobalamina 2. Tá bem? Muito bem. Então, a gente vai voltar para essa figura aqui, lá no ilho. Bom, então, a proteína R protege a B12 da ação do ácido clorídrico lá no estômago, aquele retângulo de fundo azul lá em cima à esquerda. E aí isso é interessante, ó. Aquele retângulo de fundo amarelo lá em cima, à esquerda diz assim: uma vez do sangue, a cobalamina é reduzida, recebe hidrogênio, reduzida, e pode chamar cianocobalamina. Então, esse nome vocês também vão conhecer, vão ver, né? Cianocobalamina. Cobalamina é a B12, uma vez no sangue, pode chamar cianocobalamina. A porção é a forma reduzida, que recebeu hidrogênio no sangue, tá? Bom, quais são os abacaxis da má absorção ou captação da vitamina B12? O que pode acontecer, né? Então, vamos começar no sentido horário, lá em cima à direita, né? Então, se eu tiver uma lesão da glândula salivar, diminui a quantidade de proteína R. Essa proteína R é fundamental para a evitar a ação do ácido clorídrico sobre a vitamina B12, tá? Depois, embaixo, no meio da figura, atrofia da mucosa gástrica, animais velhos, qualquer bicho que envelheça, inclusive nós, temos uma diminuição da mucosa gástrica, atrofia, isso é fisiológico, alguma coisa tem que começar a pifar. Se eu só tenho atrofia da mucosa gástrica, eu vou produzir menos secreção gástrica, menos fator intrínseco. Em humanos, foi descoberta uma doença autoimune contra fator intrínseco. O sujeito produz anticorpos contra o seu próprio fator intrínseco. Então, cada vez que o fator intrínseco ele é liberado, ele é atacado por anticorpos, ou dentro da própria uma vez liberado no meio, ele é atacado por anticorpos, e o que acontece? Não tem fator intrínseco. Então, essa B12 que vai do duodeno, uma vez liberado, mesmo com proteína R, ela vai ser degradada por enzimas e as próprias bactérias vão capturar essa B12 para ela, tá? Ali no meio embaixo, então, existe uma doença autoimune contra fator intrínseco. Eu desconheço por ignorância minha, que existem animais, com certeza deve ter, com certeza, né? Mas eu nunca procurei nada a respeito. Depois, pancreatite, não secreta proteases,
E aí a proteína R é incompetente para a proteção da vitamina B12. Se tiver uma insuficiência pancreática, não vai ter protease. Se tem protease pancreática, não tem como degradar a proteína R. E ela não consegue, enquanto estiver ligada à proteína R, mesmo tendo fator intrínseco, a B12 não vai se desligar dessa proteína R, só quebrando essa proteína R pelas proteases. Depois, vem à esquerda embaixo, ileite, inflamação do ilho, diminui a absorção de B12. Se a célula está doente, uma coisa que ela não vai fazer é absorver coisa nenhuma, né? Não absorve a B12. E em cima, bem no centro, lesão hepática, diminui a captação da B12. São situações que diminuem a captação da B12, tá? Bom, e aqui você tem a estrutura da cobalamina, porque ela tem vários grupamentos amina na sua periferia. Se você observar, tem vários NH2, ó. Por isso, amina, né? Cobalamina. E cobalto bem no meio da molécula, aquele anel, quase que uma protoporfirina, né? Quase que uma protoporfirina, tá? Vamos voltar na figurinha de trás aqui, ó. Poucos anos atrás, quando eu dei essa aula para o pessoal da veterinária também, uma aluna veio me procurar depois da aula e disse assim, professor, eu tinha depressão, tive depressão por 10 anos. 10 anos eu tive depressão. E o psiquiatra me dava remédio tarja preta, antidepressivo, para eu tomar. Aí eu resolvi, fui num clínico, e o clínico disse assim, vamos ver como é que é a tua B12. A B12 dela estava baixíssima. Ela tomou B12 e adeus depressão. Acabou a depressão. Claro, o psiquiatra não deve ter desconfiado, porque ela ingeria produtos de origem animal e tinha, teoricamente, ingeria B12. Mas o problema dela era na metabolização da B12 nessa figura aqui, ó. Em algum lugar, essa B12 não chegava ao fígado. Ou era mal captada, ou era degradada, esse fator intrínseco não era adequadamente produzido, a própria proteína R. Em alguma situação do seu metabolismo não funcionava essa B12. Ela começou a tomar B12 e acabou a depressão. O sujeito que faz redução do estômago, diminui o tamanho do estômago, tem obesidade mórbida, pelo menos evita diabetes e doenças cardiovasculares severas, né? Ele vai ficar sem B12, ele vai ter diminuição na captação de B12. Por quê? Porque vai produzir menos fator intrínseco. Ou o sujeito que tira o estômago, gastrectomia total, em caso de câncer estomacal, gástrico, né, é muito invasivo, se tira o estômago, gastrectomia total, fica sem fator intrínseco. Então, nesse caso, sem fator intrínseco, tem que receber B12 injetável. Né? Uma maneira, tem que ser intramuscular, não tem como ser diferente. Tá? Então, redução do estômago ou retirar o estômago, tem que receber vitamina B12. Tem um amigo que teve que fazer redução do estômago, ele era muito grande, pesado, né? Não teve como ser diferente, e ele toma sempre cápsulas de vitamina B12, bastante. Ele tem depressão, ele é meio borderline, assim, então a B12 para ele é fundamental. Se ele não toma B12, já começa a se sentir meio deprimido. E não é placebo, é efeito mesmo da B12. Hoje se sabe que a mielinização, banha de mielina, que forma aquela transmissão rápida do neurônio, a B12 favorece a formação e a conservação dessa banha de mielina. Bem importante. Tá? Na ausência de B12, a medula espinhal, na formação do feto, ela é mal formada, não é uma formação adequada, a medula espinhal. Então a B12 não é só, não está relacionada diretamente a DNA, ela tem alguma função neuronal importante, ela também tem. Tá? Tanto é que resolveu o problema da depressão dessa aluna. Tá bem? Bom. Alguma dúvida? Senhor, Oi. eu me perdi ali um pouco na parte que o senhor fala ali no slide do ácido fólico com síntese de DNA. Vamos Ali voltar quando o senhor explicou sobre aqui. o tetrahidrofolato inativo irreversível. Eu me perdi nesse pedaço. É assim, ó. Quando o tetrahidrofolato, aquele carbono, recebe o terceiro hidrogênio, formando uma metila completa, uma metila, né, CH3, essa molécula não funciona mais como coenzima para outras enzimas. Não funciona mais como coenzima, nem para fazer bases púricas, nem pirimídicas. Tá bem? CH3. Então diz que essa molécula está perdida. Não tem mais. E ela não. Aquele CH3 continua ligado, ele não se perde do tetrahidrofolato. Mas, por que eu botei entre aspas? A vitamina B12 é a única substância que retira aquela metila. Vou botar assim, ó, retira aquela metila do tetrahidrofolato, ele ressuscita para novas reações. CH, CH2, tá bem? Então, depois essa metila
ela passa para a homocisteína e volta a B12 a ficar livre, leve e solta para retirar outras medidas do tetrahidrofolato. Então, quando ele chega quando ele recebe o terceiro hidrogênio naquele carbono, CH3, ele não funciona mais como coenzima, apenas CH e CH2, esse tetrahidrofolato, num determinado carbono da molécula. Ficou claro? Agora entendi, Sam. Obrigada. Isso aqui é meio confuso, assim, a gente leva um choque térmico quando vê essa reação, mas é simples. Tá? A função da B12 é a única substância que retira esse CH3 e a molécula fica livre de novo. Aí ela vai receber outro carbono, CH, CH2 e assim vai. Uma informação que eu queria dar para vocês, assim, ó, por que só depois de 3 anos, um sujeito, assim, digamos, a Leila resolve ser vegana total. Só depois de se mantém assim. Só depois de 3 anos é que ela vai ter anemia perniciosa. Por que só depois de 3 anos? Porque o fígado tem armazenamento bom de vitamina B12 e essa depressão, essa perda da B12, ela é paulatina, porque ela vai regenerando, né? Até ela se gastar, leva 3 anos. Tá bem? A minha norinha resolveu ser vegana, mas ela começou a ficar cansada, fraca, justamente por dificultar a mitose. Voltou a comer um pouco de carne na semana. Porque ela ficou enfraquecida, estava se preparando para concurso, né? Luta pela vida. Então, faltou B12 para ela, nesse sentido, né? Para facilitar a memória. Assim, ela estava se sentindo muito cansada. Com a B12, com a presença de carne, ela melhorou. Bom, podia ter tomado B12 também, né? Mas o médico achou que a proteína animal, na verdade, para ela fazia falta. Mais que B12, proteína animal. Era isso. Proteína animal para ela. A qualidade da proteína animal, não tanto B12, né? B12 ela podia tomar individualmente, a proteína animal. No caso dela específico, né? Cada um tem as suas sensibilidades. Mais alguma dúvida? Tranquilo? Então tá. Eu vou para a gravação.